E aí pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao curso de como funcionam as aplicações web. E na última aula nós falamos um pouco de dois atores principais desse grande sistema que são as aplicações web, que é o cliente e o servidor, e como eles se comunicam e nos fornecem toda essa maravilha aí que é a internet, né? Mas como é que eles fazem essa tal comunicação? Eles se utilizam de um protocolo chamado HTTP. A comunicação, para ela existir como tal, é necessário que os dois pares falem a mesma língua. Não adianta um lado da aplicação falar inglês e o outro lado falar japonês, né? Quando um lado cliente, por exemplo, mandar uma requisição em inglês, o servidor não vai conseguir entender para responder em inglês, se ele fala japonês. Então é ideal que os dois falem a mesma língua. E por conta disso surgiu a necessidade de criar o protocolo HTTP, que não é o único protocolo existente, né? Existe o protocolo TCP/IP, por exemplo, que é um protocolo de rede, o qual o HTTP se utiliza dele, né? Utiliza o TCP/IP por baixo dos panos. A primeira versão do protocolo HTTP é a versão 0.9. Este protocolo foi utilizado pela World Wide Web desde 1990. Ele foi criado por este carinha aí que vocês estão vendo. I invented the World Wide Web. Esse cara nada mais é do que o criador da internet, né? Então ele criou a internet e se fez necessária a comunicação, então ele criou um protocolo. O que é um protocolo? Um protocolo é uma padronização de comunicação entre o cliente e o servidor. Basicamente é isso. A versão mais atual do protocolo HTTP é a 1.1. O protocolo HTTP na versão 1.1 define esses métodos que você vê na tela, né? É um conjunto de métodos que o cliente pode invocar e que funcionam como comandos enviados ao servidor. E é através desses métodos que você consegue ter as funcionalidades entre o servidor e o cliente. Nem sempre foi assim. A primeira versão do HTTP, a 0.9, ela só tinha o método GET. Logo em seguida, na versão 1.0, ele já veio com dois métodos incrementais. Veio com o método GET, com o método READ e com o método POST, né? Nós não vamos falar de todos os métodos, vou falar apenas dos dois métodos principais, que é o GET e o POST. Nós vamos estabelecer as principais diferenças entre eles. Mas vamos relembrar da última aula como era feita a comunicação, né? Se você lembra que você tinha um cliente e o cliente fazia uma requisição ao servidor e o servidor mandava uma resposta. Então só para você ter uma ideia, então ó, você tem um cliente aqui desse lado e ele faz uma requisição. Quando ele faz uma requisição, o protocolo HTTP define que você tem que ter um request line, um HTTP e um header. Ele pega essas informações aí e coloca dentro de uma cartinha. E essa cartinha chega lá para o servidor. O servidor abre a cartinha, vê o que tem dentro e manda uma resposta de volta. Essa resposta vai ter que conter o status, vai ter que conter um HTTP, o header e o content, que seria o conteúdo dessa requisição. Os dois métodos principais do protocolo HTTP é o POST e o GET. Quando você preenche um formulário, você envia, provavelmente você vai estar utilizando um desses dois métodos. Uma das grandes diferenças entre o método GET e o POST é a visibilidade. Uma requisição GET é enviada um string na URL, ou seja, você consegue ver o conteúdo do que está sendo enviado para o servidor na URL. Enquanto que uma requisição POST, não. Uma requisição POST, ela primeiro encapsula o conteúdo que você está enviando e depois é que você envia para o servidor. Uma outra diferença entre o método GET e o método POST é o tamanho do conteúdo que você vai enviar. Já que o método GET você consegue visualizar o que você está enviando na URL, você está limitado a um tamanho de string na URL. Isso nos dá 255 caracteres. Já o método POST não tem essa necessidade de estar na URL e você tem um tamanho limitado. Uma outra diferença entre o método POST e o método GET é que, por conta do método POST
encapsular o conteúdo antes de enviar, isso deixa esse método um pouco mais lento do que o GET, que não precisa fazer esse processo. Uma outra diferença que a gente pode ver entre o método POST e o método GET é que o método GET ele envia via URL, então nós sabemos que ele só pode transportar texto. Já a requisição do método POST, ele pode enviar tanto texto como dados binários. Quando o cliente faz uma solicitação para o servidor retorna um resultado, e esse resultado vem sempre acompanhado de um código numérico. Este código numérico traz algumas informações para nós desenvolvedores e para os clientes também. Quem nunca viu o famoso 404? Um dos principais códigos de retorno HTML é o código 200. Este código é o código de sucesso, normalmente é retornado automaticamente pelo servidor ao se encontrar um arquivo. Um outro código de retorno muito comum é o 301. Esse código é retornado quando um endereço antigo foi movido permanentemente e está em um endereço novo. Então ele retorna esse 301 aí, indicando que a página existe, mas que o endereço foi alterado. O código de retorno 307 tem a mesma ideia do 301, só que ele foi movido temporariamente, ao invés de ser movido permanentemente. E aqui o mais famoso de todos, acredito eu, o código de retorno 404, que é quando você tenta acessar uma página existente, ele vai lhe mostrar de cara para você esse erro 404 aí. Daqui a pouco nós vamos simular um erro 404. Um outro erro muito comum é o erro interno do servidor. Ele normalmente é retornado por alguns servidores HTTP quando ocorre algum erro inesperado no servidor. Outro erro muito comum é o código 503. É quando o serviço está temporariamente disponível. Quem, por exemplo, em período de matrícula, na minha querida UFAL, tentou se matricular no sistema e o sistema estava indisponível. Outro erro muito comum é o erro do código de retorno 503. É quando o sistema está temporariamente disponível. Quem nunca tentou se matricular no sistema da UFAL e o sistema estava indisponível? Com certeza, quando o seu navegador foi fazer uma requisição para o servidor retornou um cabeçalho HTTP com o código 503 lhe indicando que a página estava temporariamente indisponível. Olha só, pessoal, estou com duas páginas abertas aqui. Uma delas é o sistema acadêmico da minha universidade e a outra é o YouTube. Primeiro eu vou mostrar para vocês que o método GET realmente manda as informações de forma visível na URL. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa aqui de um vídeo qualquer, guitarra jazz, observe que eu estou fazendo uma requisição para o servidor do YouTube, certo? Eu estou mandando essas informações para o servidor do YouTube e o YouTube me retorna esses vídeos que você vê na tela. Observe aqui em cima que as informações que eu mandei foram enviadas através de URL. A diferença de visibilidade que a gente discutiu sobre o método GET e o método POST está aqui. Se esse envio fosse feito através do método POST, não seria possível a gente ver esse conteúdo, guitarra mais jazz, que foi o que a gente enviou. Uma outra observação que eu queria fazer aqui é a seguinte: se você vir aqui, eu estou usando o Firefox, ficar com o botão direito aqui, inspecionar elemento, aí você vem aqui em rede. Se por exemplo eu fizer uma requisição aqui, vou colocar um CPF que não existe e uma senha qualquer. Olha só, nós temos aqui que nós viemos pelo método POST, tá vendo? No código 200, ou seja, ele encontrou o que ele queria, né? Que era tentar fazer login, mas não conseguiu. Mas a página existe, né? E aqui você vê o cabeçalho, ó. O cabeçalho de resposta que foi enviado pelo servidor e o cabeçalho de pedido que foi que foi a gente que enviou, né? Que nesse caso é o Mozilla Firefox e tal. Agora vamos tentar fazer uma requisição de uma página que não existe, só para a gente ver o código aqui. Observe que aqui é o código 200, né? Que é o código de sucesso, que ele encontrou o que ele queria. Mas por exemplo, se eu vim aqui e digitar assim
página que não existe. Erro 404. Através do método get e que você não encontrou. Ó. 404. Código status 404. Not found. Pessoal, por esse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu comentário aí embaixo. Se eu falei alguma merda aqui, por favor me corrijam. E estamos aqui para ajudar. Valeu, abraço.